Amados, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12, a partir do verso 13. Marcos 12, a partir do verso 13. Amém? Marcos 12, verso 13. Assim nos diz a palavra do Senhor. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro, e não te importas com quem quer que seja, porque tu não olhas as aparências dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que vocês me experimentam? Trazei-me um denário para que eu veja. E lhe trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é essa efígie, essa inscrição? Responderam: De César. Disse-lhe então Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, essa palavra, essa mensagem, né? Podemos dar o nome dessa mensagem de A Deus o que é de Deus. E examinando, né, essas escrituras, essa passagem, a gente, refletindo nela, a gente vai entender o que Jesus quis dizer com que dai a Deus o que é de Deus. Mas antes disso, a gente tem que entender o contexto, um pouquinho do contexto histórico, social, o que estava acontecendo nesse período. Jesus tinha chegado como o Messias prometido aos judeus. O Velho Testamento, as Escrituras, apontavam para o Salvador, para o Filho de Deus, que viria um dia para salvar a humanidade, para morrer pelo homem. E Jesus tinha chegado, a fama de Jesus era muito grande, porque Jesus, ele pregava o reino de Deus, mas também atuava de forma poderosa na vida das pessoas, curando, alimentando, restaurando, animando. E a fama de Jesus estava crescendo cada vez mais. Mas a essência da vida de Jesus, da sua obra, era anunciar o reino de Deus. Ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então Jesus, a essência da sua obra, do seu trabalho, era anunciar a vinda do reino de Deus. E para mostrar, para provar que ele era o Messias enviado, ele, por onde passava, ele curava, libertava, ressuscitava. E a fama de Jesus foi crescendo. E ele começou a incomodar alguns grupos naquele lugar. Os fariseus, que era uma seita religiosa, a maior seita religiosa, os saduceus e os herodianos, que era também uma seita não muito religiosa, era mais uma seita política, né? Um grupo político, que era por isso que tinha esse nome, herodianos, que faziam parte ali, apoiadores de Herodes. Mas só que a fama de Cristo estava crescendo, Cristo estava ficando popular entre as pessoas, e aí esses grupos começaram a tramar para desacreditar Jesus. Ele incomodava os herodianos, que estavam preocupados com Herodes, e ele incomodava os fariseus que estavam preocupados com a vida religiosa que eles mesmos, fariseus, criaram em torno da lei, com as suas tradições, com seus dogmas. E Jesus veio quebrando todos esses paradigmas dos fariseus, dos saduceus. E aí eles começaram a tramar: olha, nós temos que desacreditar ele, porque Jesus dizia que era o Filho de Deus, e isso incomodava muito os fariseus. E foram várias vezes, tentaram pegar Jesus em contradição. E esse foi um dos momentos. Vieram para Jesus para testar Jesus mais uma vez.
E agora acerca do tributo, algo importante para Roma, porque o tributo, Roma não abria mão de seus tributos. Cada nação que Roma anexava a ela, o Império Romano, por isso que era o Império Romano, porque Roma, por onde ia, anexava as nações, iam tomando e fazendo parte de seu domínio. E a cada nação que Roma dominava, quando ela não destruía, permanecia aquela nação intacta, cobrava dela impostos. E não foi diferente com Israel. Então o povo judeu era obrigado a pagar, uma vez por ano, imposto para Roma. E isso deixava os judeus indignados, os fariseus indignados. Uma nação que foi tão próspera tem que pagar tributo a Roma. E aí vieram falar com Jesus, na intenção de desacreditá-lo. Mestre, e vieram com sagacidade, vieram com elogios, como se Jesus não conhecesse o coração de cada um deles. E aí, mestre, sabemos que tu és bom, que tu ensinas o caminho de Deus, como se eles estivessem interessados no que Jesus vinha trazer. É lícito pagar tributo a César? Fala para a gente, já que tu és o Messias, o Filho de Deus, é certo pagar tributo para Roma? Se Jesus fala que sim, é certo, tem que pagar, eles iam desacreditar Jesus diante do povo. Diante do povo, eles iam dizer, olha, está vendo aí, o nosso Messias está fechado com Roma, está fechado com César. Se Jesus fala, não é lícito pagar, eles iam dizer, está vendo aí? Rebelião contra Roma, rebelião contra César. E Jesus seria preso e, com certeza, condenado à morte por pregar rebelião contra Roma. Mas nosso Senhor e Salvador, sábio como sempre foi, conhecendo o coração deles, primeiro ele falou, olha, por que vocês vêm me experimentar, seus hipócritas? Como se vocês estivessem interessados na minha palavra, nas minhas verdades. Me traga aí um denário, uma moeda. E aí trouxeram uma moeda para ele, e aí ele olhou a moeda e disse, olha, essa imagem aqui dessa moeda, de quem é essa imagem aqui? As moedas romanas tinham as imagens de César, porque César é um título. O imperador romano, ele era considerado como se fosse alguém divino, escolhido pelos deuses. Era como se fosse um deus. Tanto é que Roma, na época dos apóstolos, tinham que adorar os romanos. E muitos irmãos em Cristo morreram nas arenas porque se negaram a adorar César como um deus. E aí ele traz aquela moeda e aí pergunta, olha, de quem é essa imagem aqui? Digam para mim. Aí eles, de César? É claro. Aí ele olhou e disse, então dê a César o que é de César. E aí, como ele veio com a missão de pregar o reino de Deus, ele não perdia uma oportunidade, ele disse, e dai a Deus o que é de Deus. A multidão ali ficou maravilhada com aquela resposta, mas Jesus não disse efetivamente o que era de Deus. Ele apenas disse, olha, é de César, tem a imagem dele, dê a ele. E a Deus, dê o que é de Deus. Mas não disse o que seria de Deus. Mas se nós pegarmos, por analogia, o que ele pegou para identificar o que é de César, nós vamos saber o que Jesus queria dizer. Na verdade, ele estava dizendo, olha, o que tem a imagem, o que tem a semelhança de César, dê a César. E o que tem a imagem e o que tem a semelhança de Deus, dê a Deus. E quem é que tem? Quem foi feito a imagem e semelhança de Deus? Você, meu irmão. Você, minha irmã. Todos nós fomos feitos. O ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Em outras palavras, Cristo estava dizendo, olha, dê a moeda que tem a imagem de César a César e dê o seu coração para Deus. Porque nós fomos feitos à imagem de Deus e semelhança, não no aspecto divino, porque Deus é único, isso é incomunicável. Nós fomos feitos, Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus no caráter, na inteligência, no sentimento, na forma de ver, porque o homem é um ser racional.
Diferente de todos os animais, o homem é um ser racional, que pensa, que sente, que tem a capacidade de escolher. Adão foi criado perfeito, com a capacidade de distinguir certo e errado, bem e mal. Só que com a queda, Adão se afastou de Deus e a humanidade, por conseguinte, também já nasceu afastada de Deus. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E Paulo explica isso em Romanos, que por um homem entrou o pecado, e o pecado, pelo pecado, a morte, Adão. Então, em Adão, nós já nascemos separados, sem ter a semelhança com Deus. A semelhança na visão, no pensamento, no sentimento. Ainda temos a racionalidade, sim, mas a essência do caráter de Deus, de nós, foi afastada. Porque nós nascemos de Adão, e em Adão todos pecaram. E destituídos fomos da glória, da presença de Deus na nossa vida. E aí, Jesus, quando ele diz isso, está nítido que ele está dizendo, ó, dê a Deus o seu coração. A César, a moeda que está no seu bolso, porque ele tem a imagem dele. E dê a Deus o seu coração. Quando ele fala coração, ele não está falando, é claro, desse músculo que bombeia sangue. Não é disso que ele está falando. Porque quando a Bíblia fala de coração, muitas das vezes, quase sempre, está falando, na verdade, da alma, da mente, da sede das emoções, do pensamento, da vontade. Por isso que ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não é que esse músculo bombando. Com certeza é toda a sua mente, com todo o seu intelecto, sua razão, todo o seu sentimento e toda a sua vontade. Porque, segundo a psicologia, a mente humana é a sede dos pensamentos, dos sentimentos e da vontade. Então, em outras palavras, Cristo está dizendo, ame a Deus com toda a sua razão, com todo o seu intelecto, com todo o seu sentimento e com toda a sua vontade. Dê a Ele a primazia. Ame Ele acima de todas as coisas. Que Ele ocupe todo o seu coração, toda a sua mente. Sentimento? De Deus. Pensamento? De Deus. Vontade? De Deus. Era isso que ele estava dizendo. Só que nós perdemos isso com a queda. E com a queda o homem ficou alienado de Deus. Adão ficou alienado de Deus. A Bíblia diz que na viração do dia Deus procurou Adão, porque era comum no final do dia Deus falar com Adão. Adão estava escondido de Deus, se escondendo de Deus. Por quê? Alienado. E nós já nascemos dessa forma, alheios a Deus, sem ter essa comunicação com Deus, essa ligação com Deus. Mas Cristo veio para restaurar isso. E quando ele disse, dá a Deus o que é de Deus, ele está dizendo, dá a Ele o seu coração. E como é que era o meu coração, o seu coração, o coração do homem, sem Deus? A Bíblia diz que o coração o quê? Desesperadamente corrupto. Enganoso é coração. Imagina. Já não tem mais a semelhança com Deus. Já não tem mais a imagem de Deus no nosso coração. Não tinha antes de Cristo. Não tem. Mas mesmo assim está dizendo, dá a Deus o que é de Deus. É como se eu chegasse para Deus e dissesse, Deus, o Senhor quer meu coração, mas olha como é que ele está. Ele diz assim, me dá a si mesmo. Dá-me, filho meu, o teu coração. E os teus caminhos se alegrem dos meus, e os teus olhos se alegrem dos meus caminhos. O provérbio diz isso. Deus quer o meu coração, o seu coração, não importa como está, dê para Ele, é isso que Ele está dizendo, dê a Deus, mas não tem mais a semelhança com o Senhor, já não tem mais a tua imagem, eu vou restaurar a imagem e a semelhança em você. É como se Ele dissesse, me dá só o coração, o resto eu faço. E aí, quando a gente dá o nosso coração para Deus, automaticamente, o Espírito Santo começa um trabalho de restaurar em mim, em você, a imagem e a semelhança que foi perdida. O apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios que de glória em glória nós estamos sendo transformados na imagem do Senhor. Isso é maravilhoso. É um trabalho diário que o Espírito Santo está fazendo em mim e em você. Em todo aquele que entrega o seu coração para Deus. Fica claro quando ele diz isso, né?
Dê a César, a imagem dele é dele, não é de Deus. E a Deus vocês deem o que é de Deus. É como se ele falasse, o que tem a imagem de Deus? Alguém dizer, eu, Senhor. Então dê a ele o seu coração. Eu, Senhor, fui feito a imagem dele, mas agora, dê a ele o seu coração. Mas está feio, está enferrujado, está destituído da glória. Não importa, dê a ele o seu coração. Porque não há impossíveis para Deus. Ele é poderoso para restaurar a imagem dele mesmo em cada um de nós. A imagem dele, volto a dizer, não são os atributos divinos, isso é incomunicável. A imagem dele é o caráter. Restaurar em nós a visão, o entendimento, o sentimento. Ver como Deus vê, enxergar como Deus enxerga, sentir como Deus sente. A vontade como Deus tem. E a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Então a minha vontade vai passar a ser boa, perfeita e agradável. A sua visão vai ser o quê? A visão de Deus. Quando a gente vai passar e ver o certo e o errado, a gente vai sentir igual Deus sente. Se alegra com o que é certo, com o que é justo, e se entristece com o que é errado, com o que é injusto. Contrário da sociedade, do mundo que a gente vive. A gente vive numa banalidade do mal. Você costuma ver o mal, né? Quando alguém sofre um prejuízo, um sofrimento, uma injustiça, o que a gente costuma dizer com o coração duro? Ah, deu mole. Ah, o problema é dele. É assim que nós estamos, a sociedade está assim. Mas quando Deus bota um pouquinho do caráter dele em mim e você, a gente olha e fala, misericórdia, Senhor. Tem compaixão, Deus. Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já seríamos o quê? Consumidos. Então, a mesma misericórdia que Deus teve conosco, precisamos olhar para as pessoas e suas mazelas e ter também. Ah, bem feito. Não, misericórdia, Deus. Tem misericórdia dele. É assim que nós temos que ver. O caráter de Deus está sendo restaurado em mim e você a cada dia. Porque nós já aceitamos Jesus. Uns há 1 ano, outros há 5, outros há 10, outros há 30. Já está feito o caráter de Deus plenamente em mim e você? Não. Mas já está a caminho. Aquilo que eu e você éramos, muita coisa já não somos mais. Mas ainda muita coisa que precisa ser. Mas dia após dia o Espírito Santo está o quê? Transformando a imagem de Cristo em cada um de nós. Essa é a ideia do Evangelho. Por isso que Paulo fala em Romanos, capítulo 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, para ter o quê? Para serem conforme a semelhança do seu Filho. A ideia de Deus é que eu e você venhamos aparecer com Jesus. Quando Filipe viu Jesus, falou assim, Senhor, mostra o Pai, e isto basta. Ele queria ver o Pai. Ele, Filipe, eu estou tanto tempo com vocês, você ainda pede para ver o Pai. Quem vê a mim, vê. Ele era muito parecido, igual ao Pai. Eu e o Pai somos um. A ideia é que quando Cristo voltar, Ele olhe para mim e para você e diga, parece comigo, parece comigo, parece comigo, parece comigo, parece comigo, parece comigo. Entra, bendito, no reino que está preparado desde a fundação do mundo. Mas se ele olhar para mim e dizer assim, não parece nada comigo, Dário, misericórdia para mim. Aí Paulo fala em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque se eu entristecer aquele que está me transformando na imagem de Cristo, eu não vou ficar a imagem de Cristo. Se eu entristecer o Espírito Santo em mim, sabe o que ele vai dizer? Dário, eu vou embora, você só me entristece. Eu tenho um trabalho para fazer no seu coração, mas você me entristece o tempo todo, Dário. Mas se eu alegrar ele, todo dia ele vem com aquela talhazinha dele, tirando o que tem que tirar. Igual um escultor. Eu e você éramos pedras brutas. O Espírito Santo está todo dia em mim e você. Tem que sair, tem que sair, tem que sair, tem que sair. Para que quando Jesus olhar, ele fale assim, parece comigo. Era isso que Cristo estava querendo dizer para aqueles homens. Dê a César, é de César, dê a eles.
A multidão ficou maravilhada com aquela resposta, porque os fariseus esperavam que ele dissesse, não, não pague, iam prendê-lo. Pague, iam desacreditar ele como Messias. Ele diz, não, é de César, dê a ele. Agora, deem a Deus o que é de Deus. Deem o seu coração para Deus. Se você já deu o seu coração para Deus, glória a Deus. Agora, deixe só o Espírito Santo, dia após dia, trabalhar nele. Se você já deu e se afastou, volte. Devolva para ele continuar no trabalho que parou. E se você nunca deu, hoje é o dia de você dar o seu coração para ele. Porque o Espírito Santo está aqui na terra para isso, meu irmão. Para trabalhar em mim e você. Para que quando Jesus chegar, encontre um povo. Que ele está separando um povo para levar para ele. E esse povo tem que ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar. Restaurar em vós a imagem de Cristo. Lembra que Paulo falou em Romanos 6, 23? Todos pecaram, destituídos foram? Aí em Colossenses 1, 27 ele fala, Cristo em vós a esperança? Então se a glória que foi perdida, ela vai ser restaurada em Cristo Jesus. É Cristo que vai restaurar a glória. A glória perdida foi quando Adão pecou e o pecado afasta o homem de Deus. A glória restaurada é a imagem de Cristo sendo restaurada em mim e você, através do Espírito Santo. Quando Deus voltar, quando Cristo voltar, Ele quer olhar para um povo que parece com Ele. Não em perfeição, porque nós nunca seremos igual a Cristo. Mas a ideia não é essa, ser perfeito, divino, não. A ideia é ter um caráter de Cristo em nós. A ideia é Ele olhar para o meu coração, o seu coração e falar assim, Ele vê o mundo como eu vejo. Ele vê o pecado como eu vejo. Ele vê a injustiça como eu vejo. Ele se alegra com o que é justo e se indigna com o que é injusto. Quando a gente estiver assim, a gente está parecido com Cristo. Mas quando a injustiça é uma coisa normal para mim, quando o errado é uma coisa normal para mim, Cristo passou distante de mim. Mas graças a Deus que o Espírito Santo está em cada um de nós para transformar isso. E Ele está nesse lugar. Se você veio aqui, se você ainda não teve essa experiência, Cristo está nesse lugar para dizer para você, dá-me, filho meu, o teu coração. Para que Ele possa restaurar e devolver para o Pai a semelhança do Filho. Quem vê a mim, vê o Pai. Que o Espírito Santo possa trabalhar em mim e você, até o último dia da minha vida, até o último dia da sua vida, Ele possa talhar o meu e o seu coração, para ficar semelhante ao de Jesus. Que no último dia da minha vida, meu último suspiro, Deus possa olhar para mim e diga, parece um pouco comigo. Aí eu vou pela graça e pela misericórdia. Que Ele possa olhar para você e dizer, parece um pouco comigo. Mas se Ele olhar para mim e falar assim, não tem nada de mim, misericórdia. Mas graças a Deus nós estamos no lugar certo. Na casa dEle, para aprender a palavra e deixar o Espírito Santo trabalhar em nós. Para que quando aquela trombeta tocar, Ele olhe para mim, para você, para a igreja, e diga, entrem para o reino que está preparado, desde a fundação do mundo. É essa a palavra de Deus para a minha vida, e para a sua vida nessa noite. Dê a César o que é de César, pague seus impostos, seja correto, ande na lei, mas dê a Deus o que é de Deus, todo o seu sentimento, todo o seu entendimento, toda a sua vontade, dê para Deus. Amar Ele acima de todas as coisas. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos estar de pé? Essa é a palavra do Senhor, meu irmão, para a minha vida e para a sua vida. Dê a Deus o que é de Deus. Todos os dias, dê o Espírito Santo para Ele, para que Ele possa talhar em mim, em você, a imagem do Filho.